Em todas as vezes que ele adentra ao plenário, sempre exige de si mesmo uma sapiência acima da média. Na verdade, em tudo que ele se propõe a fazer, ele sempre dá o seu melhor. Não é à toa que o seu padrão Lino está sendo conhecido nacionalmente, pois a dedicação desse profissional natural de Juazeiro da Bahia e piauiense de coração vem ganhando o seu merecido reconhecimento. Tribuno que sabe exatamente o valor que é devolver a liberdade a um injustiçado e ver no sorriso de uma família a gratidão de um trabalho ofertado de corpo, alma e coração. Esse padrão Lino jamais vai deixar a desejar, pois tudo que se faz com profissionalismo será lembrado e reconhecido por todos. Dr. Rafael Lino vem mostrar para a sala secreta um pouco desse profissional irretocável que és. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Gabi, pelo vídeo, pelo carinho. Sou Rafael Lino, advogado criminalista há 15 anos. Estou aqui graças à generosidade desse irmão que a vida me deu, esse irmão que o Tribunal do Júri me deu, que é Raulson Ferraz. E eu assistia aqui a palestra da juíza, doutora Fernanda Raulson, e ela dizia que estava feliz em poder estar aqui participando desse evento, e em determinado momento ela disse: olha, eu não sei se o orgulho de criminalista é um clube de advogados, é uma associação, eu não sei a natureza jurídica do que é o orgulho de ser criminalista. E se a doutora Fernanda ainda estiver aqui, eu vou responder. A natureza jurídica deste orgulho de ser criminalista idealizado por Raulson seria uma entidade familiar de tribunos. E por isso eu peço uma salva de palmas a Raulson por ter conseguido construir essa unidade de tribunos reunindo advogados. Opa, o microfone está indo e voltando, né? Essa comunidade de advogados que se dispõe a trocar experiências sem qualquer reserva de conhecimento. Como falou Piancó, toda vez que um palestrante, pelo menos eu, todas as vezes que me proponho a vir aqui bater esse papo com vocês, eu me preocupo em trazer alguma coisa que a gente possa utilizar, né? Não adianta eu vir aqui fazer uma explanação de 1 hora e quando acabar a minha fala, você dizer, certo, falou, mas onde é que eu vou utilizar isso na minha vida prática? E aí, em determinada palestra, vários prelúdios, sala secreta do ano passado, eu falei que o indúbio pro societar não existia, e trouxe jurisprudência, trouxe maneiras e como é que a gente podia persuadir o jurado com isso no Tribunal do Júri. Eu já falei sobre a não possibilidade de recurso do Ministério Público quando o jurado absolve o réu com base no quesito genérico. E hoje eu trouxe aqui para os senhores uma experiência... Vai trocar o microfone? Oi, melhorou agora? Então, agora ficou padrão Lino, né? Que dá para cantar. Então, eu trouxe uma experiência aos senhores para a gente dar uma viajada em alguns países para saber como é o júri. A gente fala de tanto júri aqui no Brasil, eu queria saber como é o júri lá fora, como é que se comporta o júri lá fora, e ao final eu vou fazer um bate-bola com os senhores e as senhoras para saber como é que a gente pode utilizar isso aqui no plenário. Então, eu acho que é para cá. Vamos dar uma viajada aqui agora. Pronto. Mapa dos jurados pelo mundo. Rapidamente, nós vamos fazer aqui um estudo bem sintético. Como é que se comporta o júri no Brasil, na França, nos Estados Unidos, Itália, Espanha e Portugal. E aí nós vamos sair agora do Brasil. Estamos no Brasil. Todo mundo sabe que o júri no Brasil, ele tem a previsão legal
e tem assento constitucional no artigo 15, inciso 38, nós sabemos que o nosso júri é composto por 7 jurados e um juiz presidente. Não há comunicabilidade. Esses jurados são escolhidos dentre aqueles cidadãos que têm idoneidade moral, reputação ilibada e maiores de 18 anos. O jurado diz se o acusado é inocente ou culpado e a sentença é o juiz presidente quem faz. A condenação no Brasil, e aí eu começo a chamar a atenção dos senhores. Eu acredito que eu tenho aqui muitos tribunos nessa plateia. Tem coisa mais doída do que você perder um júri por 4-3? Não é? Segundo a teoria Kawasaki de Flávio Santana, só pode ter uma condenação quando a gente tem 100% de certeza. Um júri com 7 jurados, se você pega esse 100% e divide por 7, você atingindo 4, ou seja, você condenou alguém, você está com apenas 57% ali representado, né? E aí, mais na frente, os senhores vão entender o que é que eu estou dizendo. E agora nós vamos dar uma viajada ao aviãozinho, ó. Vamos sair do Brasil, vamos pousar na Inglaterra. Veja como é o júri na Inglaterra. Prestem atenção. O júri da Inglaterra ele é composto por 12 jurados, cidadãos entre 18 e 70 anos. O veredito deles lá é igual ao nosso, o jurado diz apenas se é culpado ou inocente. Agora prestem atenção no rigor que um país desenvolvido e que tem a democracia bem mais consolidada do que a nossa, trata uma condenação. Veja isso. Para se condenar alguém no júri da Inglaterra, são necessários 10 votos de 12. Então nós temos 12 jurados no conselho de sentença e o réu só sai condenado se ele tiver 10 votos. Se não alcançou os 10 votos, o que é que acontece lá? Tem um novo júri. Na segunda vez, se não alcançar os 10 votos, o réu é absolvido. Veja o rigor com que trata um país desenvolvido para que você coloque alguém atrás das grades. Agora, o que é que muda lá do nosso? Além da composição do número, além dessa peculiaridade que eu acabei de falar, lá a comunicação é plena. Na Inglaterra se entende que não há democracia sem debate. E isso é um tema para a gente até discutir em outra oportunidade, que como é que a gente diz que o tribunal do júri é o momento mais democrático onde você tira uma porção da sociedade para fazer às vezes do juiz togado, e que esse ato é tão democrático, mas que eles não podem debater entre si. Então eu deixo aqui a pergunta aos senhores, existe democracia sem debate? Seria o tribunal do júri um ato democrático daqueles 7 cidadãos sem poder se comunicar? Então há uma linha tênue nesse pensamento, há quem defenda que sim e há quem defenda que não. Na Inglaterra a comunicação entre os jurados é plena. Saindo do Brasil agora, o aviãozinho vai sair agora e a gente vai pousar na França. Na França são pouquíssimos casos que vão a júri, mas desses pouquíssimos casos que vão a júri, está lá a composição 12 jurados. Lá tem um juiz presidente e 2 assistentes e 9 jurados. Vejam novamente a preocupação de um país desenvolvido com a democracia consolidada. Na França só se condena quando você tem 8 votos. 8 votos. Se não tem 8 votos, não condena. Qual é o que é que se exige na França para ser jurado? Apenas que seja eleitor. E olha o que é que acontece na França. Eles decidem sobre a aplicação da pena, sendo que para a aplicação da pena máxima, deve haver o voto de 8 dos jurados leigos. Ou seja, se a promotoria requer a aplicação da pena máxima, dos 9 jurados leigos, 8 têm que concordar para poder o réu sair com a condenação máxima. E aí vamos correr aqui, porque senão não dá tempo. O júri dos Estados Unidos, a gente já sabe, já ouviu falar, mas vamos aqui dar uma pincelada. A característica marcante dos Estados Unidos é que lá o tribunal do júri processa causas cíveis e penais. Também o tribunal do júri lá tem assento na Constituição dos Estados Unidos. E eles têm lá que o jurado, além dele dar aquele veredito, ele é responsável pela educação da sociedade, que depois do julgamento ele tem que explicar aos demais cidadãos sobre valores morais, democráticos, legais, do que é participar do julgamento de uma pessoa. Qual é a dificuldade de se estudar o júri nos Estados Unidos? Cada estado tem um sistema de jurado próprio. Mas vejam bem,
Cada estado tem um sistema próprio. Alguns estados variam entre 6 e 12 membros. Só que o veredito condenatório nos Estados Unidos, na maioria dos estados, é por unanimidade e apenas em 7 estados necessita de 2/3 dos votos. Quer dizer, nós não temos um 4-3 em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E agora nós vamos pegar o avião e vamos lá na Itália. Na Itália, são 8 juízes, são 8 jurados, no caso, com 2 magistrados, um presidente e outro assistente. 6 leigos, 3 devem ser obrigatoriamente homens. A idade lá, eles só querem de 30 a 65. Eles exigem o diploma do que é o ensino médio aqui para a gente, né? E o veredito. O veredito, eles decidem se o réu é culpado ou inocente e decidem também a pena. Ou seja, eles discutem com os magistrados, com os 2 magistrados, a pena. Condenação, maioria de votos. E olha uma questão interessante. Não são 8 jurados, lá também não tem 4-3. 4 votou para condenar, 4 votou para absolver. O que é que a gente espera? Indúbio. Havia uma dúvida razoável se o réu devia ser condenado ou absolvido. E nesse empate deve prevalecer o quê? Pronto, estamos chegando onde eu queria. E agora a gente vai lá na Espanha, dar mais uma passadinha. Eu estou vendo que eu ainda tenho um tempo ali. Na Espanha, a previsão legal não tem assento constitucional. Lá são 9 jurados. Eles decidem se o réu é culpado ou inocente. E aqui, como no Brasil, a aplicação da pena é ato privativo do juiz. Lá o jurado deve ser eleitor e, interessante, é uma escolha pessoal do juiz. Ele, ao bel prazer, escolhe, eu quero você, eu quero o senhor e forma o conselho de sentença. O Ministério Público, se o Ministério Público postular a absolvição, o conselho é dissolvido, a defesa nem fala mais. Se o Ministério Público vier na fala dele, se eu quero sustentar aqui a absolvição, já era, acaba o júri. Condenação, olhem o outro ponto que eu estou chamando a atenção dos senhores. Somente se tiver 7 de quantos? De 9. Nós não temos 4-3 também na Espanha. E por último, vamos aqui dar uma voltinha em Portugal. Portugal é o que chama de escabinato, né? Onde juiz, leigo e jurado decidem ao mesmo tempo. Eles debatem e decidem. Em Portugal, adota-se o escabinato, que é isso que eu acabei de falar. O tribunal do júri só é realizado mediante requerimento das partes. O réu pode escolher se ele quer ser julgado pelo juiz togado ou se ele quer ser julgado nesse sistema de escabinato. Eles decidem sobre a culpabilidade e também aplicam a pena. Comunicabilidade total. Os jurados debatem e chegam a um veredito. Detalhe em Portugal, lá é remunerado. O jurado lá é pago para exercer essa função. E a decisão, enquanto no Brasil, quando se forma o conselho de sentença, e o juiz diz, todos de pé, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Observe que a lei brasileira traz os ditames da justiça e não os ditames legais. Lá em Portugal, a decisão deve ser com base nos ditames legais. A justiça de que o legislador constitucional trouxe aqui no Brasil é aquela justiça que está internalizada em cada um de nós. É aquela justiça da íntima convicção, diferente daí. Antes de voltar aqui, aí eu quero agora fazer o desfecho. Certo, Rafael? Você tratou aqui dos jurados pelo mundo, me disse como é o júri em tal canto, em tal canto, em tal canto. Onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar ao debate com os senhores de que nós precisamos chamar a atenção, e eu digo nós precisamos, porque nós somos criminalistas e nós somos tribunos, e nós vivemos isso todos os dias. Dessa dúvida razoável de um 4-3, que segundo a teoria do Kawasaki, não deveria condenar ninguém, nem com 99%, imagine com 57%, né, Flávio? E aí o que é que a gente pode fazer? Aonde é que eu vou utilizar isso na maneira prática? Na maneira prática, eu vou citar aqui um caso de um júri que eu estava em Curaçá. Curaçá é uma cidade da Bahia, que fica a 100 quilômetros da minha.
E a promotora voltou a réplica braba. Esse advogado vem aqui dizer que esse réu vai sair daqui condenado a 30 anos de cadeia. Mentira! Ele não vai pegar pena máxima nunca porque ele é primário. E outra, o Brasil é um país que não se respeita. Não se respeita porque esse homem vai pegar 12 anos, chegar no presídio, vai trabalhar, vai ler livro. E com 3, 4 ele já está na rua. E a vítima que morreu nunca mais sai da catatumba. E olha que mote que ela me deu. E ela continuou. Se aqui fosse um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, ele ia comer os 12 anos de cadeia, como na França, como na Itália, como na Inglaterra. E eu tinha acabado de fazer o slide para apresentar para vocês. Aí, permito a parte, excelência? Sim. Eu digo, eu concordo com a senhora e discordo. O Brasil, a senhora disse que o país é um país de faz de conta no tocante à execução penal. Eu acho que a senhora deveria lutar para que se houvesse mais um rigor na condenação e não ter essa tara de condenar por condenar, sem termos um alicerce probatório próprio para que se coloque alguém na cadeia. E aí eu disse, a senhora devia saber que na França, para se condenar alguém, lá tem 12 jurados, tem que ter voto de 10. A senhora devia saber que nenhum país do mundo desenvolvido que a senhora citou se condena alguém por 4-3. Vergonha é a senhora vir aqui dizer que o país é um país de faz de conta na execução penal e não lutar e não fazer nada para melhorar. E aí ela calou. E eu olhava para os jurados e dizia, a senhora sabe que se a gente tivesse na França, tinham 12 de vocês aqui. E para esse rapaz sair condenado, 10 de vocês tinham que votar. Isso é o que chamam do rigor de condenar alguém. Para se colocar alguém numa prisão, não se basta que apenas 57% do pensamento de um conselho. E aí, aonde é que eu quero chegar com isso? Nós temos que ficar atentos, porque há no Congresso Nacional um projeto de lei que vai modificar, que vai transformar sobremaneira o nosso Código de Processo Penal. Eu não quero aqui tratar com a utopia de que nós vamos ter 12 jurados e só vão condenar se tiver 10 votos. Eu não quero ser a Inglaterra nem a Espanha, mas é preciso que nós, criminalistas, os tribunos que aqui estão, é preciso que nós vamos agora, a partir de hoje, lotar os e-mails desses deputados que fazem parte da comissão de estudo de transformação do Código de Processo Penal, porque eles precisam ouvir quem está na tribuna. Não adianta você nomear para o grupo de estudo da modificação do Código de Processo Penal um doutrinador que tem 20 livros, mas que nunca ralou o balcão, que nunca veio fazer um júri aqui no sertão, como o doutor Luciano. Então é preciso que a gente se insurja, a gente sim, nós aqui, todo mundo, para explicar que isso é uma injustiça, que isso precisa ser modificado, e que se países desenvolvidos, que têm a democracia muito mais consolidada do que a nossa, adotam esse sistema, por que o Brasil está certo e eles estão errados? Então eu trouxe aqui, e vou passar no grupo, a lista de deputados que fazem parte da comissão de estudo de reforma do Código de Processo Penal. Então, se você é de São Paulo, tem 4 ou 5 deputados. Se você é do Maranhão, tem deputado lá. Eu que sou da Bahia, é preciso que a gente fomente esse debate, é preciso que a gente faça esse grito de guerra dos criminalistas. Mas não só dos criminalistas, mas dos criminalistas tribunos. E eu vou jogar essa lista de deputados aqui nos grupos que nós montamos para essa sala secreta. Raul subindo e eu me afastando dele. E o tempo é escasso. Eu poderia vir aqui falar de casos. Eu tenho casos interessantíssimos para falar, mas eu gostaria de dizer que a sala secreta 2022 já está sendo montada e que o primeiro prelúdio à sala secreta 2022 vai ser agora quarta-feira em São Raimundo Nonato, Piauí, e lá eu vou contar aqueles casos, viu, Alves? Então, minha gente, eu no curto espaço de tempo, era o que eu tinha aqui para acrescentar com os senhores.
Eu sou aqui de Juazeiro da Bahia. Quem não conhece Juazeiro, Juazeiro fica aqui ao lado de Petrolina, banhada pelo Rio São Francisco. Juazeiro é a terra onde nasceu Ivete Sangalo. Juazeiro é a terra onde nasceu Daniel Alves, da seleção brasileira. E nasceu o inventor da bossa nova, Tom Jobim. Então, quando vocês disserem, ouviu falar em Juazeiro da Bahia, aí você diz, a terra de João Gilberto. Não, lá é a terra de Rafael Lima. Obrigado.